gravação. Hoje, especificamente, nós vamos não fazer uma revisão, mas mais do que a revisão, eu quero chegar pelo menos até o fim dos patriarcas. Mas a coisa mais importante hoje, além disso, é vocês entenderem um pouco da estrutura bíblica. Muitas pessoas têm dificuldade de entender a questão bíblica. Eu vou depois disponibilizar o PowerPoint para vocês, para que vocês possam ter acesso a essa questão bíblica, para que vocês possam conhecer a história de Israel a partir dessa questão da Bíblia, tá bom? Então eu vou aqui começar a passar o PowerPoint, e esse PowerPoint aí eu vou enviando para vocês, tá bom? A cada um depois é só olhar o PowerPoint, e quem está com a gravação é só seguir minha fala e o PowerPoint que vocês vão entender tranquilamente ali, tá? Então vamos começar aqui já com o PowerPoint. Olá, tudo bem? Gil, Gil, tudo bem? Então nós vamos eu tô falando pessoal que nós vamos hoje tentar explicar para vocês uma revisão, mas principalmente essa revisão a partir de alguns entendimentos bíblicos, senão vocês ficam perdidos. Então vamos aqui pegar o PowerPoint e para que a gente comece. Espera aí. Abrir aqui uma janela. Tem uma gatinha aqui agora, que essa gatinha tá uma manha danada. Deixa eu ela aqui do lado. Vamos aqui. Se ela pelo menos prestasse atenção na aula, mas essa gata não presta, ela só dorme. Então, eu coloquei. Vocês estão enxergando aí essa questão da revisão aí? Apareceu para vocês? Deixa eu ampliar mais. Vê se apareceu para vocês. Apareceu. Tá. Beleza. Então, assim, quando a gente vai estudar a história de Israel, dentro da questão bíblica, tá? Israel dentro da questão bíblica, são esses períodos que nós vamos estudar com vocês. Até o momento, nós estamos aqui na monarquia unida. Já fomos até o terceiro ponto, tá? Até a monarquia unida vocês têm aí. Ainda olha o tanto que falta para a gente terminar a história de Israel. Tem a monarquia dividida, a invasão síria, mas essa aqui a gente faz tudo junto, tá? Só para que vocês entendam um pouco essa questão aí de Israel. Então nós já falamos do período dos patriarcas, depois nós falamos do período dos juízes, depois, na última aula, falamos da monarquia unida. Na próxima aula vamos falar aqui da monarquia dividida e a invasão na Síria. Depois vamos falar do exílio da Babilônia, o período persa, o período helenístico, que é o período grego, e o período romano, que é a época de Jesus. Vocês viram aqui que Jesus, quando ele viveu em Israel, ele viveu sob o domínio dos romanos, tá bom? Sob o domínio dos romanos. Então isso nós vamos ir vendo com vocês aí devagar. Então passamos aqui ao próximo tópico. 3 períodos são importantes para que vocês possam entender aí, vamos dizer, os períodos difíceis da história de Israel. Eu sempre falo nas aulas, e vocês às vezes não sabem exatamente quando é esse período. Em toda a história de Israel, 3 grandes crises eles vivenciaram, historicamente falando. A parte do norte, que nós vamos ver isso na próxima aula, a parte do norte ela foi invadida pelos assírios, pelo Império Assírio, em 722 a.C., tá? Essa invasão assíria fez com que o reino do norte, Israel, vocês já sabem essa nomenclatura, já expliquei para vocês. Depois que a monarquia... Tô gravando. Depois que a monarquia foi dividida, foi criado 2 reinos. Eu expliquei isso em várias aulas, depois vamos falar disso mais tranquilo ainda. O reino do norte passou a chamar-se Israel. Qual que era a capital? Samaria. E o reino do sul passou a se chamar Reino de Judá, capital Jerusalém. Isso depois da morte do Salomão, né? Inclusive nós terminamos a última aula assim, alguém está chamando aí, deixa eu só ver quem foi. É o Mauro. Vocês conseguem enxergar esse quadrinho do lado aqui? Estão enxergando ainda? Ótimo, porque aí eu vou falando e a gente vai vendo, porque aí eu não preciso ficar tirando aqui toda hora. Então, os 3 períodos difíceis aqui para Israel, vocês estão vendo aí no quadrinho do lado, foram, né, a invasão assíria,
que aconteceu em 722. Esse reino do norte vai desaparecer, vai desaparecer. Qual que é o reino do norte, Guto, para que eu entenda um pouco Israel? Onde Jesus viveu, Cafarnaum, Nazaré, o Mar da Galileia, essa região todinha vai desaparecer. Quando os assírios invadem em 722, aquele reino vai desaparecer. Quem vai morar ali? Vários pagãos. Por isso que na Bíblia fala que o território de Jesus era visto de forma negativa, por causa desses pagãos, desses estrangeiros, tá? Só para fazer a memória das aulas passadas, quantas tribos formaram o Reino do Norte? 10. 10 tribos. 10 tribos formaram o Reino do Norte, tá bom? O Reino do Sul, ele vai ser também invadido pelos babilônicos, que é um povo também muito poderoso, no ano de 587, começando o famoso exílio da Babilônia. Esse exílio vai durar cerca de 40 anos. A parte da população judaica vai ser levado para a Babilônia, depois eles retornam. E aí até esses dias a Gil estava perguntando, esses que voltam da Babilônia que formarão o povo chamado judeu, porque são dois povos que formam esse reino de Judá, que é o próprio clã de Judá e o clã de Benjamim. Na volta da Babilônia, esses dois clãs vão se fundir e formar então aí os judeus. Então já estou dando aqui diferença de dois nomes, hebreus. Quando a gente vai falar o nome hebreu? Antes do exílio da Babilônia. Antes do exílio da Babilônia, a gente fala povo hebreu, tá? Quando é que nós vamos... A gatinha fica subindo aqui. Quando é que nós vamos chamar esse povo aí de judeu? Depois do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia. Eles serão chamados de judeus. E aqueles do norte? Aqueles desapareceram, como eu falei para vocês. Tá bom? Então nós teremos, antes do exílio da Babilônia, eles são chamados de hebreus. Depois do exílio da Babilônia, eles serão chamados de judeus. Guto, e quando é que eles vão ser chamados de israelenses? Eles só serão chamados de israelenses depois da formação do Estado de Israel em 1948, melhor dizendo, 1948, quando se formar aí o Estado de Israel atual, tá? Que eles chamado de israelenses. Então aqui já dei a diferença para vocês de hebreus, de judeus e de israelenses. Hebreus, antes do exílio da Babilônia. Judeus, depois do exílio da Babilônia. Israelense, século 20, recente a nós, quando foi formado o Estado de Israel. Embora na Bíblia o nome Israel vai aparecer, vai, com dois significados. Daqui a pouco eu vou até falar para vocês. O primeiro significado de Israel, ele é estrito para quem? Ao Reino do Norte. Então na Bíblia aparece dois significados para o nome Israel. Primeiro, vocês vão ver a palavra Israel para aqueles povos que formaram o Reino do Norte, Israel. Mas vocês vão ver também no sentido mais amplo, todos os habitantes da Palestina também eles passam a ser chamados de Israel por causa do Jacó. Então vocês vão ver esses dois nomes também muito presentes, tá? Uma coisa importante que nós vimos na última aula quando os babilônicos invadirem aqui a Israel, eles vão destruir aquele templo que o Salomão construiu. Vocês viram isso na última aula. Nós terminamos a última aula com a morte do Salomão, e o Salomão tinha mandado fazer aí um grande templo, vocês lembram disso, o grande templo de Israel, ali em Jerusalém, né, levando aí cedros do Líbano, tudo mais. Então, esse templo vai ser destruído pelos babilônicos. Então, esse templo, ele será destruído pelos babilônicos. Esse templo do Salomão, ele é chamado de primeiro templo. Quando os persas vencerem os babilônicos, eles vão permitir que os hebreus voltem e reconstruam um novo templo. Esse templo será chamado o segundo templo, que foi feito a partir de 539, mais ou menos, começa esse segundo templo, tá bom?
que é o templo que Jesus viu quando ele era vivo. Então Jesus não viu o templo de Salomão. Jesus não viu o templo de Salomão, porque ele foi destruído. O que Jesus viu foi o segundo templo que começou a ser construído depois da volta do exílio. Esse segundo templo foi destruído pelos romanos no ano de 70. Então esse segundo templo foi destruído pelos romanos no ano de 70. Então, Guto, não tem mais templo em Jerusalém? Não tem. O que sobrou do segundo templo em Jerusalém? Apenas o Muro das Lamentações. Foi a única coisa que sobrou ali, foi esse Muro das Lamentações. Nada mais, tá? O que está hoje no lugar do templo? Do segundo templo? Está uma mesquita. Uma mesquita, vocês já viram a foto dela, é aquela que tem a cúpula dourada, chamada Mesquita de Omar, tá? Então hoje, em cima do templo, em cima do segundo templo, está uma mesquita. Essa mesquita do século VII depois de Cristo. Então hoje tem uma mesquita ali em cima, e essa mesquita pertence hoje aos muçulmanos, é território muçulmano dentro de Jerusalém. Ok? Então esses 3 eventos aqui foram traumáticos para os judeus. Quais os 3 eventos foram traumáticos para os judeus? A questão da Síria, né, a invasão síria, vocês estão vendo aqui. Depois, a questão da invasão da Babilônia, no sul. Síria, norte. A Síria, tá? A Síria, norte. Babilônia, sul. E depois aí a destruição do templo no ano de 70 pelos romanos. São 3 períodos difíceis aqui para esses judeus. Vamos tentar agora de novo. Vou tentar passar isso aqui, peraí. Não sei se vai passar para frente. Vocês estão vendo ainda? É ela não, né? Eu vou tentar tirar aqui, parar e começar de novo. Você está no slide 3. Isso, eu vou lá voltar de novo lá, peraí. Fica mais fácil pôr a tela inteira para vocês enxergarem. Ela já vai entrar, peraí. Pronto, estão vendo, né? Vocês estão vendo aí, né? Sim. Tá, vamos lá. Agora, para falar um pouco de... qual que é a fonte que nós temos para estudar a história dos judeus? Qual é a fonte que nós temos? Nós temos... Isso, vou passar para frente agora. Isso. Qual que é a fonte que nós temos para estudar? Basicamente, nós temos a arqueologia, temos livros de história, mas temos a Bíblia. A Bíblia serve como fonte também para entender um pouco essa história do povo hebreu. Então vamos falar um pouco da Bíblia agora, só para vocês entenderem, porque eu falei na primeira aula e não coloquei os slides. Então agora eu vou colocar esses slides para vocês verem aqui. Só um pouquinho. Oi, pai. Tá. Então, aqui, a Bíblia judaica, ela não chama Bíblia. Os judeus não chamam a Bíblia deles de Bíblia. Eles chamam pelo nome... ou pelo acrônico chamado Tanakh, tá aqui, vocês estão vendo aqui, ó, Tanakh. Por que Tanakh? Pode escrever com K antes, com H depois. Por que Tanakh? O que significa? Oi? O que é Tanakh? Hã? Não mudou? Não mudou, não? Mudou agora? Tá, então vou deixar dessa forma que é mais fácil. O que é Tanakh? Tanakh é um acrônico que, pegando as primeiras letras, você tem o T aqui de Torá. Torá são 5 primeiros livros da Bíblia. Torá, a lei. Tá? Aí você vai ter o N de Neviim, que são os livros dos profetas. Tá? A Tanakh são 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia. O Neviim, o livro dos profetas, são 8 livros. 8 livros. E o Ketuvim, tá? O K aqui, vocês estão vendo o K, é de Ketuvim, são os escritos. Que seria os nossos salmos, provérbios, eclesiásticos, assim por diante. Eles são 11 livros. Então, assim, hoje, essa parte que os judeus chamam de Tanakh,
nós chamamos de Antigo Testamento, tá? De novo, devagar para vocês entenderem. Os judeus, o livro sagrado para o judeu, eles não chamam de Bíblia. Bíblia é o nome que nós cristãos damos ao conjunto de livros separados em duas partes. Qual é a parte que nós separamos a Bíblia? Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, nós podemos chamar também de Primeiro Testamento, e o Segundo Testamento ou Novo Testamento. Isso nós chamamos de Bíblia. Bíblia. Os judeus não têm a segunda parte. Os judeus não têm o Novo Testamento. Eles não aceitam o Novo Testamento, porque eles não acreditam em Jesus como Messias. Então os judeus, eles só têm essa primeira parte que nós chamamos de Antigo Testamento. Só que eles não chamam nem de Antigo Testamento e nem de Bíblia. Os judeus chamam esses livros, esse conjunto de livros, de Tanakh, tá? Por que Tanakh, Guto? Porque cada letrinha dessa representa um conjunto de livros. O T de Torá, o N de Neviim e o K de Ketuvim. O que é a Torá? É a lei, o ensino. São 5 primeiros livros da Bíblia judaica. Os 5 primeiros livros da Bíblia judaica, tá? É chamado de Torá. Os profetas são chamados de Neviim, que significa profetas. Os profetas são 8 livros. E os escritos, Salmos, Sabedoria, Eclesiástico, tá? E outros livros, ele chama de escritos. Ketuvim, aqui o K de Ketuvim, K. Então, os livros sagrados para os judeus é chamado de Tanakh. Tanakh. Tá bom? Como esses livros que eu citei aqui em cima, a maior parte desses livros foram escritos em hebraico, nós chamamos esse texto também de Bíblia hebraica. Nós chamamos, não eles, de Bíblia hebraica, tá? Então essa Bíblia hebraica, Guto, o judeu chama de Bíblia? Não, nós chamamos de Bíblia. Nós chamamos de Bíblia hebraica porque a maior parte desses textos foram escritos em hebraico, só pouquíssimas partes em aramaico. Então vamos ver aqui as 3 partes. Guto, quantos livros são? Se eu pegar 5 da Torá, mais 8 dos profetas, mais 11 dos escritos, os judeus têm 24 livros sagrados. 24 livros sagrados. Só que esses livros, eles estão condensados. Por exemplo, os 12 profetas menores, os judeus tratam apenas como um livro. 1º e 2º Crônicas, para nós, ele só trata como livro, Crônicas. 1º e 2º Reis, ele só trata como reis. Então, se você tirar essa... Está condensado. Se você ampliar, vai dar 39 livros. É isso que nós vamos ver aqui agora. Tá? Então, a Tanakh tem 24 livros. Então, os textos para os hebreus, para os judeus, né, são 24 livros. Só que 1º e 2º Samuel, para nós, são 2 livros. Para eles é um só, Samuel. Não tem essa divisão. 1º e 2º Reis, para os judeus, é apenas Reis. 1º e 2º Crônicas, é apenas Crônicas. O livro de Esdras e Neemias, que são 2 para nós, para eles é um só, Esdras e Neemias. Tá? Os 12 profetas menores, eles consideram um só livro. Então, se você pegar esses 24 livros aqui e desmembrar esses livros, o que é desmembrar? Colocar como se fosse 1, 2 Samuel, 1, 2 Reis, assim por diante, nós teríamos 39 livros, que é hoje a Bíblia que os protestantes seguem. Portanto, os 24 livros do Antigo Testamento, ou da Tanakh hebraica, são os mesmos 39 livros que os protestantes hoje seguem. Já estou dando uma dica importante para vocês. Os protestantes seguem a tradição hebraica. Nós não. Daqui a pouco eu vou explicar por quê, tá? Então, o Antigo Testamento para os protestantes tem 39 livros, que na verdade são os mesmos 24 livros da Bíblia hebraica. Eu vou explicar daqui a pouco por que a Bíblia católica ela mudou esse ponto aí, mas daqui a pouco. Vamos ver quais são os livros, então, da Tanakh, os 24 livros da Tanakh. Os judeus, eles não têm os mesmos nomes que nós damos para os livros. Por exemplo, nós chamamos de Gênesis. Em hebraico, eles não chamam de Gênesis. Os judeus, eles sempre pegam a primeira palavra, a primeira frase ou a primeira palavra
e coloca o nome do seu livro. Por exemplo, a palavra para o primeiro livro para nós é Gênesis, para eles é Bereshit, no início, porque está escrito assim, no início, tá? Então os judeus eles chamam o primeiro livro dele de Bereshit, no início. O que para nós é Êxodo, para nós cristãos, nós chamamos de Êxodo, que é o segundo livro, ele chama de Shemot. Por quê? Porque começa os nomes, na verdade é os nomes. Se você abrir o livro do Êxodo, vou pegar minha Bíblia aqui agora, ó, vou pegar minha Bíblia hebraica, a Bíblia aqui da Jerusalém, vou abrir no livro de Êxodo, está escrito livro de Êxodo, vou pegar a primeira palavra que está escrita aqui para vocês verem, tá? Êxodo. Se eu pegar aqui o Êxodo, capítulo 1, tá aqui, ó. Eis os nomes. Isso significa Shemot, eis os nomes, tá? Se eu pegar Levítico, que é o terceiro livro nosso, eles não chamam de Levítico, tá? O terceiro livro para nós é o Levítico, para eles também, só que eles não chamam de Levítico. Eles vão chamar de Yahvé disse, tá lá, Yahvé disse, ele disse, vai crica. Deixa eu ver se alguém tá chamando aí. Tá. Vocês estão entendendo? Quer dizer, cada livro desses é o mesmo nosso. Cada livro desses é o mesmo nosso, só que eles colocam o nome em hebraico, tá? Não é Gênesis, é Bereshit, não é Êxodo, é Shemot, mas é os mesmos livros, só muda o nome porque enquanto nós estamos no nome que veio do grego, eles colocaram o nome em hebraico, só isso, ok? Deixa eu parar de novo e começar aqui, peraí. Estão entendendo? Tá ficando claro? Vamos aqui, peraí. Deixa eu ver se puxa aqui. Puxou. Tá. Então essa Tanakh, aqui são 5 livros, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles chamam de Torá. 5 livros. Quais são os livros dos profetas? Para quem está chegando agora, eu estou dizendo que a Bíblia, os judeus não chamam de Bíblia, eles chamam de Tanakh. Cada letrinha dessa representando aqui um conjunto de livros. T de Torá, N de Nevim, K de Ketuvim. Então, os livros chamados de Nevim, que são os profetas, são 8. Os profetas chamados pioneiros estão aqui, ó. Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Nós chamamos de profetas maiores. Eles chamam de profetas pioneiros. E aí os 12 profetas menores, tá? Eles chamam de um livro só, ó. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, livro de Ageu, Zacarias, Malaquias, que para nós são 12 livros, os judeus tratam como sendo um livro só. Nós chamamos isso de profetas menores, profetas maiores, profetas menores, tá bom? 7 livros lá, mais um aqui, 8. Tá? 8 livros. E os escritos, eles tratam como sendo 11 livros. Então aqui está os Salmos, aqui está o nome deles em hebraico, os Salmos, os Provérbios, livro de Jó, Cântico dos Cânticos, o livro de Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras e Neemias, né, que é um livro só, como eu falei para vocês, Esdras e Neemias para eles é um livro só, para nós é separado, e aqui o livro de Crônicas. Então, 5 mais 8 mais 11, 24 livros. Se eu desmembrar esses 24 livros, desmembrar como? Aqui colocando a mais, aqui eu tenho 12, Esdras e Neemias mais 12, assim por diante, vai dar 39. Vai dar 39 livros, tá bom? Então, só para que vocês aí tenham um pouco acesso a essa questão. Deixa eu só diminuir aqui a letrinha. Tá. A nossa Bíblia cristã, ela é composta dos textos da Tanakh. A Tanakh é o Antigo Testamento para nós e os textos do Novo Testamento, tá? Então, a nossa Bíblia cristã, ela é composta da Tanakh judaica, Antigo Testamento, e dos livros do Novo Testamento. Se nós desmembrarmos os 24 livros da Tanakh, vão se transformar em 39, como eu expliquei para vocês, tá? O que é o Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento, é o mesmo nome.
Esses textos que foram escritos em sua maioria em hebraico são chamados de Bíblia hebraico. Então, na nossa literatura cristã, esses 39 livros do Antigo Testamento em hebraico e parte do aramaico são chamados de protocanônico, primeiro cânon, proto, tá? Primeiro cânon. Então, na nossa literatura cristã, para nós cristãos, os livros, os 39 livros, tá? Nós chamamos de protocanônicos, ok? Vamos passar para o outro aqui. O Novo Testamento ou o Segundo Testamento são livros que pertencem somente a nós cristãos. Os judeus não adotaram esses livros. Só os cristãos têm o livro do Novo Testamento. Quantos livros são? 27. Seja para nós católicos, seja para os protestantes, o Novo Testamento tem 27 livros. Então vamos somar agora. Quantos livros tem o Antigo Testamento? Segundo essa tradição bíblica hebraica, 39 livros. Os 24 desmembrados que vão dar os 39 livros. Quantos livros tem no Novo Testamento? 27 livros. Somando, a Bíblia de tradição hebraica tem 66 livros. Os protestantes seguem essa tradição. Por isso que os protestantes possuem 66 livros na sua Bíblia. Porque eles seguem essa tradição hebraica. Então eu até coloquei aqui, ó. A tradição protestante segue, portanto, em relação ao Antigo Testamento, os textos chamados protocanônicos, primeiro cânon da Tanakh. 24, né, livros que se tornam aí 39. Nós, católicos, mas não fomos nós só seguimos uma tradição, nós temos 7 livros a mais no Antigo Testamento. De novo, os católicos possuem 7 livros a mais no Antigo Testamento. Esses 7 livros a mais, eles são chamados de deuterocanônicos. Quer dizer, segundo cânon, porque eles foram colocados no segundo momento. No segundo momento que eles foram colocados no cânon. Quais são esses livros que nós temos a mais do que essa tradição protestante? Os livros são Tobias, Judite, Primeiro e Segundo Macabeus, o livro de Salomão, ou Sabedoria de Salomão, o Eclesiástico, que é chamado também Sabedoria de Jesus, o filho de Siraque, Siracide, depende de algumas bíblias, muda o nome, Siracide ou Mensirá, é o mesmo livro, tá? Eclesiástico, e o livro de Baruque com o final da Epístola de Jeremias. E tem mais alguns fragmentos de Esther e Daniel, então são 7 livros a mais. Guto, por que os católicos aderiram a essa tradição dos 7 livros a mais? É o que eu vou explicar agora para vocês não terem dúvidas. Tá? Por que esse acréscimo? Os judeus não viviam só na Palestina, existiam judeus esparramados pelo mundo todo. Nós chamamos esses judeus de judeus da diáspora. Não tinha judeu só na Palestina. Por exemplo, quando eles foram para o exílio da Babilônia, eles ficaram uma geração, 40 anos. Nem todos retornaram para Jerusalém. Então esses judeus já não falavam mais o hebraico nem o aramaico. E eles vão pegar a Bíblia, isso em Alexandria, tá? Isso em Alexandria. Do século 3 ao século 1, mais ou menos 150 anos, eles traduziram a Bíblia hebraica, a Tanakh hebraica, o Antigo Testamento hebraico, para o grego. Esse nome nós chamamos de Septuaginta, o livro dos 70. Acredita que foram 70 homens que fizeram essa tradução. Por isso que é chamado de livro dos 70, tá? Então, esse livro, tá? A Septuaginta, é nada mais, nada menos do que a Bíblia grega, tá? Do Antigo Testamento. Então, essa parte do Antigo Testamento, ela foi traduzida para o grego, porque os judeus que viviam fora não conseguiam mais falar o hebraico e nem o aramaico. Então eles traduziram a Bíblia toda para o grego e acrescentaram livros que eles já liam que eram sagrados para eles, que são esses 7 livros. Tá? Então esses judeus que vivem fora, eles aproveitaram e acrescentaram aqueles livros mais 7 que eles já liam. Como os apóstolos e as primeiras comunidades cristãs que falavam grego liam esses livros, a tradição católica que segue os apóstolos assumiram esses livros como seus. Deixa eu ver se tem alguém chamando. Tem mais alguém aqui. Deixa eu só ver. Fechar essa questão aqui. Pessoal, até agora, eu vou parar aqui agora, porque aí eu vou voltar lá. Ficou dúvida em relação até agora? Pode perguntar, tá?
Eu vou até parar aqui a apresentação para tirar as dúvidas, o que vocês ficaram em dúvida até agora. Quem chegou depois, quem chegou agora, pode perguntar que eu vou explicando. Se alguém ficou com dúvida, pode perguntar. O que nós falamos até agora? Nós começamos a mostrar para vocês, lá no início, né, no primeiro momento, nós mostramos aí que para estudar a história de Israel, nós temos que ter essas fontes, a fonte principal aí é a Bíblia. É a Bíblia. Hoje é a fonte principal para estudar a história de Israel. Antes comecei a explicar que o nome hebreu é Oi? Se isso aí é a tradução dos próprios judeus, por que eles não utilizam esses 7 livros a mais? Porque os que não utilizam esses livros a mais foram judeus que ficaram na Palestina. Eles não aceitaram essa tradução da Bíblia para o grego, os que estavam na Palestina. Mas a maior parte dos judeus não estava mais na Palestina, estava esparramada pelo mundo. Então outra parte dos judeus leram sim esses livros, tá? A outra parte dos judeus que estavam fora da Palestina, nós chamamos esses judeus para... Lá na frente, quando eu falar de Jesus, vocês vão conhecer esses judeus como helenistas. Eles são chamados de judeus helenistas. Na Bíblia aparece muito o nome deles. Judeus helenistas são judeus que falam grego. Então, dentro do judaísmo, existe uma divisão linguística também. Qual é essa divisão linguística? Judeus que falam o hebraico e o aramaico, e judeus que falam o grego. Eles não se dão, eles não se gostam, eles vivem separados. Vocês lembram de Pentecoste, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos? E aí o Atos dos Apóstolos fala assim, tinha judeus de vários lugares do mundo. Aí fala assim lá no Atos, da Capadócia, de Perge, Panfilha, esses falam grego. Esses são judeus helenistas, tá? O Lucas, ele é um amigo do Paulo, e pelo nome ele não é judeu, mas o Paulo é judeu e o Paulo fala grego. O Paulo é um judeu helenista, tá? Judeu helenista é judeu que fala o grego. Os judeus que não falam grego têm um grande preconceito em relação a esses judeus que falam grego. Eles não gostam desses judeus. Eles vivem separados em comunidades. Comunidade hebraica, que fala só o hebraico, e comunidade dos judeus gregos, os helenistas. Lá no Atos dos Apóstolos fala de um santo, é considerado o primeiro santo da Igreja Católica. Ele é chamado de... fugiu o nome dele agora, gente. Ele era helenista, que ele foi apedrejado. Ele era diácono da igreja, fugiu o nome dele agora. Então ele era um judeu helenista. Estevão, isso mesmo, obrigado aí, Rafael. O Estevão é um judeu helenista, ele fala o grego. Os primeiros apóstolos, os judeus helenistas começaram a reclamar para os apóstolos. Olha só, vocês que são judeus cristãos, que de língua hebraica, só estão ajudando as viúvas de vocês de língua hebraica, e as nossas viúvas, e as nossas mulheres, e as nossas famílias que falam grego. Vocês esqueceram de nós. É uma bronca que eles dão nos apóstolos. E aí, então, se faz uma reunião e a decisão é a seguinte, vocês vão juntar 7 homens nobres, e vocês vão cuidar das suas viúvas e das questões sociais de vocês. Está nascendo aí o diaconato dentro da igreja. O diaconato surgiu dessa comunidade que falava grego. São 7 diáconos de língua grega. O Estevão é um deles. O Estevão é um desses diáconos. Tá? Então, seja, já dentro do próprio cristianismo nascente, havia uma divisão entre judeus cristãos de língua hebraica, judeus cristãos de língua grega. Tá? O Paulo pertence aos judeus cristãos de língua grega, porque ele dominava o grego. O Paulo é de Jerusalém? Não. O Paulo apenas estudou em Jerusalém. O Paulo ele nasceu em Tarso. Onde é Tarso? Hoje Turquia, fora de Jerusalém. Por isso que ele falava o grego. O Paulo pertence a esse segundo grupo e havia essa briga entre eles internamente, tá bom? Então, Elisa, os judeus que não leram esses 7 livros a mais foram judeus da Palestina, de Israel. Os outros leram. Só que lá na frente eles fizeram um concílio. Jesus já estava morto há 40 anos, chamado Concílio de Jânia. Isso foi no ano de 85. E aí os judeus decidiram não adotar esses 7 livros, porque eles fizeram um concílio. Isso 40 anos depois da morte de Jesus. Os judeus fizeram um concílio e tiveram 2 decisões. Primeira decisão, não aceitar o Novo Testamento. Todos os textos que traziam o nome de Jesus era para ser tirado do judaísmo. Segunda decisão, não aceitar esses 7 livros da tradução grega.
Por isso os judeus não seguem esses livros. Então, os protestantes que seguem o Lutero, eles adotaram a Bíblia hebraica da origem. Tá? A Bíblia hebraica da origem. Os católicos vão aderir à tradução grega, chamada Septuaginta, que foi feita entre o século III e século I a.C. Por que os católicos assumiram isso? Porque Jesus e os apóstolos usavam essa tradução. Como é que nós sabemos? Pela citação que aparece nos evangelhos, pela citação que aparece no Novo Testamento. Nós sabemos que os apóstolos usavam esses 7 livros a mais. Como a Igreja Católica, ela se diz herdeira da tradição apostólica, ela passou a utilizar esses 7 livros a mais. Portanto, se os protestantes têm 39 livros, os católicos têm 7 a mais, basta somar 39 mais 7, 46. Então, os protestantes, o Antigo Testamento tem 39 livros, os católicos têm 46 livros. Por quê? Porque os católicos, eles adotaram a Septuaginta. Guto, o que é Septuaginta? A tradução do Antigo Testamento para o grego. Chama Septuaginta. Quem está certo, os protestantes ou os católicos? Os dois grupos estão certos, não tem erro aqui. Na verdade, é apenas um segmento de tradição. Um segue a tradição hebraica, o outro grupo segue a tradição grega pelos seus motivos. Os católicos da grega, porque Jesus e os apóstolos assumiram essa tradição também. E o Novo Testamento, para os dois grupos, é 27 livros, ou são 27 livros. Então vamos somar agora? 39 livros para os protestantes, mais 27, 66 livros. A Bíblia protestante possui 66 livros. Para os católicos, 46 livros mais 27, 73 livros. A Bíblia católica possui ela toda 73 livros. Bíblia protestante toda, 66 livros. Bíblia católica toda, 73 livros. Como é que o judeu chama a Bíblia dele? Só uma revisão aqui para quem chegou depois. Como é que o judeu chama a Bíblia dele? Tanakh. Torá, Neviim, tá? E Ketuvim. Tá? Torá, que significa lei ou ensino. Neviim significa os profetas. Ketuvim significa os escritos. Somando os livros dos judeus, porque eles colocam tudo num. Os profetas menores são 12, é um livro. Crônicas, que é 1 e 2 para nós, para eles é 1. Reis, que é 1 e 2 para nós, para eles é 1 e assim por diante. Eles têm 24 livros. Então a Tanakh hebraica possui 24 livros. Se eu desmembrar, dá 39. Então eu posso dizer, Guto, que a Tanakh é o nosso Antigo Testamento? Posso. A Tanakh é o nosso Antigo Testamento. Tá? A Tanakh judaica é o nosso Antigo Testamento. Com a exceção que os católicos acrescentaram 7 livros a mais, porque segue a tradição grega. Tá? Os judeus aceitam o Novo Testamento? Não. Quando eles definiram isso? No concílio de Jânia. Foi no ano de 85 depois de Cristo, tá? Ano 85. 40 anos depois da morte de Jesus, eles decidiram não aceitar nenhum livro que fizesse referência a Jesus de Nazaré, porque eles não acreditam em Jesus como Messias, ok? Então, a Igreja Ortodoxa, ela tem alguma separação dessa? Não, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Anglicana, ela segue a tradição, a mesma que a católica, com os livros 7 a mais, tá? Então, as igrejas orientais, as ortodoxas, a anglicana, todas elas seguem os mesmos livros da Igreja Romana. Ela segue essa mesma tradição. Outra coisa que eu falei que eu esqueci. Esses livros da tradição hebraica nós chamamos de proto-canônico. Proto porque primeiro cano foi esse, proto-canônico, tá? Esses 7 livros a mais são chamados de deuterocanônico, segundo cano, quer dizer, ele vem no segundo momento, no momento posterior, que foi justamente depois dessa tradução da Bíblia para o grego, tá? Da tradução para o grego. Aqui eu já dei outras informações sem falar para vocês. Então vocês sabem que a primeira língua escrita da Bíblia foi o hebraico. O hebraico foi a primeira língua que foi escrita a Bíblia. Língua dos judeus, dos hebreus. Hebreus, língua hebraica. E
pequeníssima parte em aramaico. Guto, qual é a diferença do hebraico e do aramaico? É quase a mesma coisa do português com o espanhol, é muito próximo, é muito próximo. O aramaico era mais falado do que lido, o hebraico era muito mais lido do que falado, tá? Por isso que o judeu chama o hebraico de língua sagrada, de língua das escrituras, tá bom? Mas a boa parte do Antigo Testamento, vou dizer 98% do Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. Tá? 98% mais ou menos do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Qual foi a língua que foi traduzido esse hebraico? Tá? Grego. Então, entre o século 3 e o século 1, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Você já sabe o motivo, já expliquei aqui para vocês. Por quê? Porque os judeus que viviam fora da Palestina já não conseguiam mais ler em hebraico. Então eles fazem essa tradução. Por que 70 homens? Isso é muito interessante. Para ver se não havia divergência. A tradução tinha que ser exata. Então 70 homens separados fizeram essa tradução e ao checar viram que era a mesma coisa. Então, ou seja, por isso que é chamado Livro dos 70. Em grego, 70, Septuaginta. Livro dos 70, quer dizer, a tradução dos 70 para o grego. Jesus utilizou a Bíblia hebraica, a Tanakh hebraica, de língua hebraica ou a grega? A grega, tá? A grega. Porque já era mais presente naquele momento em Israel, ok? É possível também que na Palestina ele tenha usado também a hebraica, mas os apóstolos usaram mais essa grega. A igreja cristã usou mais essa Bíblia grega chamada Septuaginta. Guto, e o Novo Testamento? Qual foi a língua que foi escrito o Novo Testamento? Todo o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Todo o Novo Testamento foi escrito em grego, porque quando os apóstolos estavam vivos, a língua internacional era o grego. Era a língua internacional, era como o nosso inglês hoje. Então, para que comunidades fora da Palestina entendessem o que eles queriam passar, essas escritas foram feitas em gregos. O grego antigo é chamado de koiné, tá? Grego koiné. Então, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Chegou um momento na história romana, porque os romanos dominavam o mundo, que o grego já não estava sendo entendido por todo mundo, não. O grego só predominou no mundo romano até o século III. Até o século III depois de Cristo, que o grego dominou o mundo. Depois o latim começou a ser a língua oficial. E as pessoas já não conseguiam entender a Bíblia porque estava em grego. O que foi feito no século IV? Através de um homem que vocês conhecem bastante, chamado Jerônimo, que para a igreja ele é santo, chamado São Jerônimo. Ele vai fazer a tradução dos textos gregos para o latim. Nós chamamos isso de vernáculo. Língua vernácula. Tá? Então, o Novo Testamento, que foi escrito em grego, a partir do século IV depois de Cristo, ele foi passado para o latim, porque as pessoas já não estavam falando grego. E a parte do Antigo Testamento também? Também. O Jerônimo fez um trabalho completo. Ele pegou o Antigo Testamento e o Novo Testamento e passou tudo para o latim. Os católicos, quem é católico aqui no grupo, segue essa tradução do Jerônimo chamado vernácula, tá? Então, ou seja, a Bíblia vernácula. Então, essa Bíblia que está nas minhas mãos, ela é vernácula, quer dizer, a tradução que fez o São Jerônimo, tá? São Jerônimo que fez do latim, do grego para o latim, toda a Bíblia, ele fez essa tradução para o latim. Ok? Mas, Augusto, essa tradução mesmo para o latim ainda não era acessível, né? Para a população não, porque a população era quase toda analfabeta, né? Quando se faz essa tradução são para os intelectuais da época, né? E vai demorar muito, no século XVI, com o Lutero, Martinho Lutero, que começa esse processo de traduzir para as línguas locais, com mais conhecimento. Mas somente a Bíblia, assim como acesso para o povão, começou com Martinho Lutero, século XVI, tá? Antes não tinha isso que era a Bíblia intelectual. Inclusive a Igreja Católica proibia. A Igreja Católica proibia leigo de ler Bíblia. Por quê? Porque poderia fazer má interpretação e virar heresia. E havia, inclusive, os leigos que fosse pego lendo... Olha que absurdo hoje, né? O leigo que fosse pego lendo a Bíblia, ele ia para a Inquisição. Era proibido.
Somente os padres poderiam traduzir. Eu estou fazendo um estudo sobre São Francisco de Assis. São Francisco de Assis teve que ter autorização do Papa para poder ler e pregar a Bíblia. Porque ele era leigo. Depois ele se tornou diácono, mas ele não era do clero. Então São Francisco de Assis ele teve que ter uma autorização especial do Papa, primeiro com o Papa Inocêncio, depois com o Papa Honório, para poder então ser pregador. Tá? Para ser pregador, porque somente o clero podia fazer isso. Ok? Vamos lá, deixa eu ver, tem mais coisa lá para a gente fechar. Alguém tem dúvida ainda em relação à Bíblia? Pode perguntar agora. Até onde nós fomos. Fique à vontade, senão eu já vou para frente lá. Então vamos lá. Isso aqui eu já expliquei para vocês, tá? Vamos aqui para o próximo. Então eu fiz aqui um pequeno resumo. Tanakh, 24 livros, que é a Bíblia grega. Desculpa, os textos sagrados judaicos, hebraicos, tá? Que é o Antigo Testamento deles. O Antigo Testamento ele é seguido pela tradição protestante, tem 39 livros, que é só desmembrar os 24 aqui vai dar os 39. O Antigo Testamento, seguido pela tradição católica, 46. Então, o Novo Testamento tem 27 livros. Concluindo, tradição protestante, 66 livros, tradição católica, 73. Pessoal, hoje vocês têm condição de explicar isso para as pessoas, tá? Então, a partir dessa aula de hoje, vocês têm condições de explicar isso para as pessoas. Os 7 livros que foram acrescentados, já expliquei para vocês, chama-se deuterocanônicos, que é segundo cano, segundo momento. Antes, tirando os 7 livros, aqueles livros, os 39 ou os 24, que é pela tradição hebraica, são chamados de primeiro cano. Como é que a igreja cristã aprovou esses 7 livros? Para quem quiser saber, primeiro foi o Concílio de Roma, em 382, século IV, aprovou os 7 livros. Depois, na África, eles foram aprovados em 393 pelo Concílio de Hipona, onde nasceu Santo Agostinho, tá? Depois eles foram aprovados, onde ele foi bispo, melhor dizendo. Depois ele foi aprovado em Cartago, que é hoje no norte, né, aqui no norte da África, 397. Na Idade Média, eles foram aprovados no Concílio de Florença. E depois, definitivamente, os 7 livros entrou na tradição católica através do Concílio de Trento, no século XVI. Então aqui estão os concílios que aprovaram 7 livros a mais, chamado de deuterocanônicos. Só que você sabe que eles apareceram no século 3 a.C., tá? Isso aqui só é a aprovação canônica deles. A história dos judeus está presente, então, no Antigo Testamento. Eu fiz aqui uma coisa bem bacana para vocês. Do capítulo 12 do Gênesis até o 2º livro de Reis, existe uma coerência na história de Israel. Vocês podem pegar o capítulo 12, quem quiser fazer essa experiência em casa. Se vocês quiserem pegar o capítulo 12 de Gênesis e ler até o 2º livro de Reis, vocês vão conhecer toda a história de Israel. Certinho, uma coerência. É como se fosse uma pessoa só escrevendo. Lógico que a gente sabe que não foi, mas existe uma coerência. Então, do 2º livro de Reis, do capítulo 12 de Gênesis ao 2º livro de Reis, conta a história desde Abraão, pré-história. Abraão significa pré-história de Israel. O surgimento de Israel como povo, depois de Moisés, na época dos juízes, até o exílio da Babilônia, que foi o ano de 587 a 533, tá? Então aqui vocês têm, nesses livros, essa história de Israel. Depois o livro de Esdras e Neemias vão contar o retorno desse povo da Babilônia. E aí as leis que foram criadas para estabelecer esse povo aí em Israel. Então vocês têm aqui uma sequência bacana para entender. Os livros chamados deuterocanônicos, os 7, eles vão contar a história principalmente do século 2 ao século 1 a.C., como o livro de Macabeus. Vocês vão ver a luta dos Macabeus, que são filhos dos hebreus contra os gregos. Então os 7 livros, eles são importantes por quê? Porque eles contam principalmente a história de Israel no século 2 e século 1, que os outros livros não contaram. Então esses livros são muito importantes para contar a história de Israel durante o domínio grego e o início do domínio romano. Por isso que esses 7 livros, chamados deuterocanônicos, são importantes, tá? O que se entende por Israel eu expliquei. No 1º e 2º livro de Reis é o Reino do Norte, capital Samaria.
E nos outros textos bíblicos, Israel significa aí o povo que viveu naquela terra e que veio aí principalmente através de Jacó, os filhos de Jacó, tá? Significa Israel. Quais os cuidados ao estudar a Bíblia? Que coloquei 3 pelo menos. A Bíblia não é um relato que se baseia apenas em fatos históricos. Ela tem sagas, mitos, história de heróis, canções, livros sensuais, poemas. Então tem que saber qual é o estilo literário para ler a Bíblia. Outra coisa, se eu, Guto, conto uma história que aconteceu há 2000 anos atrás, muitas vezes eu estou contando a minha história jogando a luz de 2000 anos atrás. Às vezes a Bíblia narra mais de quem está contando do que aquela história passada. Tá? É bom a gente saber disso. Os textos e os escritos bíblicos, via de regra, surgem no decurso de um longo período de tempo. Então, não é eu sentar e escrever. Outros já escreveram, eu vou pegando aqueles textos, vou acrescentando, esses textos viram outro texto e assim por diante. É muito tempo para escrever um texto. Por isso que a gente fala de vários escritores, não apenas de um, tá bom? Eu vou parar aqui, porque isso aqui depois eu quero falar especificamente uma aula sobre isso aqui, quem eram os judeus, tá? Mas hoje eu já falei para vocês. De novo aqui, antes de entrar em quem são os judeus, vou parar aqui. Quem são os judeus? Já expliquei. Judeus. Na época do Abraão, são chamados de hebreus. Depois do exílio da Babilônia, século VI, judeus. E depois do exílio da Babilônia, depois do exílio da Babilônia são judeus. E depois da criação do Estado de Israel, 1948, são chamados de israelenses, povo de Israel. Ok? Quem tiver pergunta pode fazer. Isso aqui é pequena memória que eu queria falar. Na verdade, não foi nem memória, né? Isso aqui eu já tinha falado isso aqui na primeira aula, só tinha esquecido de colocar para vocês esse PowerPoint, para vocês entenderem um pouquinho dessa fonte tão importante para a história de Israel, chamada aí a fonte bíblica, para vocês entenderem um pouquinho dessa fonte bíblica. Quem tiver dúvida, pode perguntar. Israelitas e israelenses são sinônimos? São sinônimos. Se usa muito hoje por causa do Estado de Israel, tá? E quando se usa israelitas? Na Bíblia você vai encontrar esse nome israelita como sendo filho de Jacó. Tá? Vai aparecer esse nome também. Porque esses nomes eles são sinônimos. Israelitas, hebreus, judeus são sinônimos. O que difere é mais o contexto histórico. Se usa mais hebreus na época anterior ao exílio, se usa muito o termo hebreu. Depois do exílio se usa o termo judeu, porque de fato aí se forma o povo judeu. O povo de fato judeu se forma depois do exílio, o povo do sul. E Israel é o atual estado, né? Mas na Bíblia você vai encontrar a palavra Israel como sendo os filhos de Jacó, o povo. Ora se fala hebreu, ora se fala israelense, ora se fala israelita, são sinônimos, tá? É por isso que eu estou perguntando, porque para saber assim, quando que a gente deve utilizar um termo. Não, pode usar. Se você deixar claro para o seu público o que você está falando, aí não tem problema. Eu posso falar a palavra israelense. Se eu falar para o meu público, eu vou usar esse termo, embora ele seja mais contemporâneo, para aquela época, para dizer dos filhos de Jacó. Você pode deixar isso claro, não tem problema. Então é mais só o contexto histórico mesmo. Exatamente. Eu tenho uns vídeos no meu canal lá, História e Cristianismo, que eu expliquei lá a diferença. Eu expliquei lá a diferença entre hebreus e judeus. Tem isso lá na página História e Cristianismo. Oi. Na verdade, como eu estou fazendo um curso mais para um entendimento pessoal, né? Você coloca tantas questões que eu estou lendo na minha Bíblia agora, fala de lei, de ensinos, fala de exemplo de vida, fala de sofrimento, de desafio, de dor, de alegria, de amor. Mas eu não consigo compreender, assim, como que as pessoas viviam, o que elas faziam como ser, para as coisas serem diferentes. Assim, eu não compreendo porque eu também não tenho estudo tudo, né? Mas assim, lendo, né, essas passagens, ao mesmo tempo que você vê muita alegria, muita dor, você vê muito sacrifício, muito desafio, muito exemplo de vida, você vê muito ensino, muitas leis. Não sei se você consegue compreender o que eu quero perguntar. Sim, só deixar uma coisa clara. Eu acho que é em relação até hoje, assim, o jeito que a gente vive hoje. Aí você olha tudo isso, tanta coisa boa, tanto ensinamento,
E às vezes eu tenho a percepção que parece que as coisas podiam ter sido melhores. Tá, duas coisas importantes só para a gente entender uma coisa aqui. Vocês estão vendo que nós estamos aqui. Qual que é o nosso projeto aqui? Nosso projeto é tentar entender a história de Israel, do povo judeu, para poder tentar entender a cabeça de Jesus quando a gente for falar dos evangelhos. Por quê? Os evangelhos nada mais são do que releitura desses antigos textos bíblicos a partir de Jesus. Então, como é que eu vou entender Jesus se eu não entendo essa literatura judaica antiga? Por isso que a gente está falando só de Israel. Então, nós estamos dando um enfoque nesse primeiro momento mais histórico do que teológico, porque até para ler a Bíblia você tem que falar qual é o enfoque que nós estamos dando. Então, nesse momento eu estou dando um enfoque mais histórico do que uma leitura teológica. A tua pergunta, ela foi uma pergunta teológica. Qual que é a tua pergunta? Esses sofrimentos, como é que eles são, como é que as pessoas viviam? Elas viviam igual nós, logicamente, de uma maneira mais simples. Esses judeus, eles eram, a princípios, eles eram pecuaristas, pequenos pecuaristas, depois agricultores. Quando eu falo pecuarista, a gente está falando que eles são nômades, porque o nômade ele precisa ir atrás de água, tá? Aqui mexe com rebanho, tem que ir atrás de gado. Então, a princípio, os judeus, eles foram o quê? Pessoal, se cair aqui a internet, eu vou mandar outro link para vocês, tá? Então, a princípio, esses judeus, eles foram pecuaristas, mexiam com pequenos animais. Então, eram nomes. Quando eles começam a fixar na Terra Santa, que é o atual Estado de Israel, eles passam a ser... eles ficam sedentários na Terra. Aí vão ser agricultores. Deixaram de ser pecuaristas? Não. Mas agora eles têm uma terra fixa para eles viverem. Por que eles escolheram Israel? Por causa do Jordão, tá? Foi o rio Jordão que atraiu eles. Por que eles vão para o Egito? Por causa do Nilo. E o Nilo, água. Onde tem água que essas pessoas vão. Então, por que a Palestina foi tão atraente? Água. Rio Jordão. Por que o Egito foi tão atraente? Água. Rio Nilo. Comida. Onde tem água, tem comida. Para eles e para os animais. Tá? Então, eles viviam uma vida simples, só que uma vida sofrida, porque essas pessoas... Não era sempre que a água era propícia. O rio seca, nem sempre chove. Quem mexe com pecuária aí, com agricultura, sabe disso, tá? Então, eu já vou abrir para vocês outro, porque vai cair agora, tá? Espera aí. Tá entrando outro lá, peraí. Eu vou falar até cair, porque se não cair aqui, eu não consigo abrir lá. Então, assim, as pessoas, elas começam a ler o sofrimento delas, e não se sabe por que até hoje é o grande enigma do povo judeu, como é que eles conseguem cair. Estou desligando aqui a gravação. Aí depois veja o vídeo.